As Vidas de Virgínia. Suicídio nunca mais. Francisco Faustino Costa. Sinopse. Qual pode ser a causa de um suicídio? E quais as consequências para quem o comete, como para os entes queridos que sobrevivem a essa tragédia, muitas vezes insuportável às mentes fracas? Não há como fugir da lei de causa e efeito. Devemos ser resignados diante dos percalços da vida, mas não acomodados. Conheço o exemplo de Virgínia, adolescente que apesar das limitações físicas e de uma gravidez indesejada, mantém-se disposta a viver intensamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Apresentação. Recebemos a incumbência de fazer este trabalho partindo de relatos, conversas e anotações referentes à vida de uma jovem que nos forneceu ainda a cópia do esboço de uma história pedindo que a transformássemos em livro. Prometemos nos entregar de corpo e alma a esse projeto, seguindo passo a passo todas as suas orientações, para não nos afastarmos da realidade. Adiantamos ao leitor que será uma narrativa interessante, no qual essa jovem, que tinha tendências ao suicídio, ao ler a história citada anteriormente, se reconhece fazendo parte dela. Como pode isso acontecer? Somente a providência divina tem condições de esclarecer o que a princípio parece inexplicável. Depois dessa identificação, ela mudou seu modo de pensar em relação à vida. Passou a se preocupar, e nos pediu que fizéssemos este livro mostrando as consequências do ato criminoso que é tirar a própria vida. Vale salientar que não se trata de uma obra psicografada. Francisco Faustino Costa. Prefácio. As Vidas de Virgínia. Ao ler o título deste livro, algo me chamou a atenção. Por que As Vidas de Virgínia? Não seria mais apropriado dizer a vida de Virgínia, já que nós só temos uma vida? Ou será que o autor quis se referir àquilo que o Espiritismo chama de reencarnação? Aí eu me encontrei num dilema. Fazer o prefácio de um livro que parecia versar sobre renascimentos sem acreditar em tal coisa. Mas Francisco me pedira com tanto carinho, que não tinha como negar ou lhe perguntar alguma coisa. Resolvi ler o texto antes de tomar qualquer atitude. Comecei com cuidado e, não tenho vergonha de dizer, até com um pouco de medo. Os assuntos foram fluindo, tornando-se cada vez mais interessantes e, quando dei por mim, estava envolvido com a história e curioso para saber como ela terminaria. Percebi que não se trata de acreditar ou não acreditar. É uma história real, com fatos reais, na qual a moça que está lendo o esboço do livro se percebe fazendo parte da trama. Procurei por todos os meios um modo de negar o que estava relatado, mas não consegui. Não vou dizer que hoje acredito em renascimento e na comunicação dos espíritos, mas também não digo que isso não existe. De maneira nenhuma eu daria fim à minha própria vida, e tudo o que eu puder fazer para demover dessa ideia a uma pessoa propensa a executá-la, eu farei. Essa é uma coisa que eu não quero provar para saber se é ou não verdade o que foi relatado no livro. Com o desejo de que quem ler estas páginas possa assimilar as orientações e passar a ser mais um divulgador do não suicídio, assino este prefácio, com muita satisfação. Regis Frederic. Natal, 7 de fevereiro de 2011. A manhã estava ensolarada. Virgínia, da janela de seu quarto, no 8º andar do edifício onde morava, escutava o som da música tocando em frente, composição de Almir Sater e Renato Teixeira, vindo da sala de estar, que seu pai havia colocado no aparelho de som, e observava um avião que ao longe cortava o céu. O que estaria ela pensando? Será que realmente viu o avião ou apenas seus olhos estavam direcionados para ele? Enquanto acompanhava a música em pensamento, alguém bateu na porta. Ela abriu e sua mãe, Dona Alzira, avisou que Suelen, amiga da jovem, havia acabado de chegar. Suelen entrou e foi logo perguntando: "O que você estava fazendo, Virgínia?" Com um sorriso melancólico, ela respondeu:
Escutava essa música, observava a paisagem e olhava um avião que passava. Daqui parece um objeto tão insignificante e, no entanto, quantas vidas estão ali? Estou achando você triste. Aconteceu alguma coisa? O de sempre. Estou aqui, pensando no quanto sou feia por causa desse defeito que tenho nas pernas. Parece que entraram no meu corpo, deixando-o pequeno. Sem contar as dores que eu sinto dos pés até as coxas, que às vezes ficam inchadas. O que é isso, Virginia? Você não é feia. Você tem um rosto lindo. E essas outras coisas que você falou, sei que existem, mas não é motivo para que você fique assim. Deficiência maior que a sua tem a Vivian, que é paraplégica e, no entanto, está sempre alegre. Eu sempre penso que o melhor seria se eu morresse. Já planejei acabar com tudo, mas não tive coragem. Outra vez essa conversa de querer se matar, Virginia. Já imaginou chegar lá em cima e não ser como você pensa que seja? Disse Suelen, no intuito de demover a amiga da ideia deslocada. O problema é realmente esse. Eu tenho medo do desconhecido. Não sei o que iria encontrar por lá. Confessou Virginia. Pois é. Nem as religiões chegam a um consenso sobre esse assunto, comentou Suelen. Os católicos acreditam que quem se mata vai para o inferno queimar pela eternidade inteira. Disse Virginia. Os protestantes dizem a mesma coisa, confirmou Suelen. E os muçulmanos acham que quem se mata vai arder no mármore do inferno, completou Virginia. Enquanto os ateus pensam que nada existe após a morte, afirmou a amiga. Já os espíritas acreditam que alguns suicidas ficam apegados ao corpo, sentindo até os vermes corroerem suas carnes, além de ficarem relembrando o modo como morreram, falou Virginia, pausadamente. Só isso? Tem muitas outras coisas. Isso é um pavor. Não quero nem pensar. Vamos mudar de assunto, Virginia. Vamos. Eu vim falar dos preparativos para o chá. Passaram a combinar os detalhes da reunião dos amigos mais próximos que estavam organizando e da homenagem que Virginia faria a seu namorado Davidson. Sabe, Suelen, o Davidson me falou que vai me fazer uma surpresa na noite do chá. Estou tão curiosa para saber o que é. Deixe de ser ansiosa, menina. Só pode ser coisa boa. Suelen, eu vou lhe contar uma coisa, mas é segredo, tá? Não conte para ninguém. Só vou contar para você porque considero a irmã que não tive. Nossa, que suspense. Fala logo. Davidson e eu resolvemos antecipar a nossa primeira vez. Virginia. Foi mesmo. Ainda tem mais. Após uma pequena pausa, Virginia passou a mão na barriga e continuou. Engravidei. Suelen levantou-se da cama onde estava sentada, andou em círculo e perguntou. Ele já sabe? Desconfia, porque falei que a menstruação estava atrasada, mas a certeza mesmo ele só vai ter depois que me fizer a surpresa. Quem sabe não é um pedido de casamento. Está vendo, Virginia? Não existe motivo para você estar triste e querer morrer. Sim, não, Suelen, falou Virginia, com expressão triste. Sinto uma angústia, um medo. Estou com um pressentimento ruim de que alguma coisa desagradável vai acontecer. Virginia. Você sabe que pressentimento é sentimento antecipado. As coisas devem acontecer no momento certo. Se for uma coisa ruim, não devemos antecipar o sofrimento, e, se for uma coisa boa, devemos esperar para saborear quando acontecer e não tirar a graça. Se ele me abandonar neste momento, do jeito que meu pai é, não sei como vai ser. Mas vocês estão tão bem. Faz 3 dias que ele não se comunica comigo. O celular está sempre fora de área. Já tentou falar com a mãe dele? Você sabe que ela nem me atende. Não gosta de mim porque tenho essa deficiência física. Tinha esquecido. Após um pequeno silêncio, Suelen disse, tentando animar a amiga querida. Não há de ser nada.
Ele quer tornar a surpresa mais emocionante. Deus a ouça. Você almoça com a gente, Suelen. Você acha que eu rejeitaria um convite seu e sabendo da mão abençoada que sua mãe tem para cozinhar? À noite, antes das 20 horas, o salão de festas do condomínio estava preparado. Havia vários tipos de chá, escolhidos previamente, e alguns doces e salgados para acompanhamento. Começaram a chegar algumas garotas, alguns garotos e o namorado de Suelen. Virginia e a amiga mais próxima, bem arrumadas, recebiam os convidados com simpatia. Sintam-se em casa. Falou Virginia com gentileza. Vivian, que vinha sendo trazida por um amigo que empurrava a sua cadeira de rodas, perguntou, gracejando. Sintam-se em casa ou em um condomínio de apartamentos. Você sempre bem-humorada, não é, Vivian? Gostaria de ser assim. Suelen continuou ajudando a amiga. Sintam-se, então, como se estivessem em seus próprios lares, casas, apartamentos ou em qualquer lugar em que estejam bem à vontade. Está bom assim? Muito bem, aplaudiu um rapaz. Não sabia que você, Suelen, era tão boa com as palavras. Ronaldo, o namorado dela, respondeu. Você não viu nada, cara. Mas é melhor parar por aqui, porque se der corda. Todos riram e foram se acomodando. Virginia não tirava os olhos do portão de entrada, na expectativa pela chegada de seu namorado. Vivian, descontraída e sem maldade, comentou. Já estamos todos aqui. Só falta o príncipe encantado da Virginia. Ele já deve estar chegando, respondeu Suelen para não deixar a amiga embaraçada. A anfitriã, tentando não demonstrar preocupação, sugeriu. Vamos começar a nossa brincadeira. Vivian atropelou a amiga com a pergunta. É só isso? Beber chá, comer biscoito, bolo, salgado e ir embora. Não vai ter nenhuma apresentaçãozinha? Como assim? Perguntou uma amiga. Eu acho que entendi o que ela quis dizer, continuou um garoto. Cada um, ou quem quiser, faz o que souber fazer, só para animar o ambiente. Não é isso, Vivian. Acertou na mosca. Eu quero, se vocês me permitem, declamar uma poesia sobre a deficiência física, que eu mesma fiz, já que isto aqui é um encontro de amigos, quero mostrar meus dotes artísticos, concordam? Quanta formalidade! Vírgula, rebateu outro. Se vocês me permitem. Até parece que, se a gente não permitir, ela não declama. Que juízo você faz de mim, cara? Eu, uma garota tão educada. Todos riram e outra garota perguntou. Então você também é poetisa, Vivian? Não uma poetisa de mão cheia como dizem, mas de vez em quando faço algumas frases rimarem. Que modéstia! Completou outra garota. Deve ser uma obra-prima, como é tudo o que você faz. Admiro muito você por ser perfeccionista. Tudo o que você faz é admirável e bem feito. Olha a responsabilidade, garota. Você está me deixando orgulhosa, e orgulho é um sentimento mesquinho. Não quero tê-lo. Um dos amigos insistiu, ansioso. Vamos, Vivian. A poesia. Vivian rapidamente interrompeu dizendo. Por favor, pessoal, agora fiquei com vergonha. Eu fiz essa poesia hoje, rapidamente, para declamar aqui. Não sei se está boa, estou avisando. Virginia, que continuava impaciente porque o namorado não chegava, falou. Vai, pessoal, decidam-se. Vivian, deixe de se fazer de envergonhada que isso não combina com você. Ouviram, garotos e garotas? Eu devo ter cara de quem não tem vergonha. Com certeza, assim como tenho certeza de que você sabe que estou brincando. E a mocinha acha que se eu não soubesse já não teria virado a mesa? Todos riram e ela continuou. Aí vai a poesia. Deficiente físico. Sou deficiente físico e não me engano. Estou aí para quem quiser olhar. Mas sou um ser humano, vocês podem acreditar.
Quem desdenha um deficiente, somente por não ser um ser normal, não sei se por maldade inconsciente, quem sabe querendo ser o tal, mostra não ser inteligente, pois o seu preconceito é imoral. Sou assim, fazer o quê? Não vou por isso me matar. Quero viver, e viver porque também tenho o direito de amar. Amar e ser amado, mesmo sabendo que muitos não queiram aceitar. Quem sabe um dia seja dito pra mim. Ou eu mesmo venha a descobrir. Porque nasci com o corpo assim, com um defeito que não posso encobrir. E concluiu a garota, de sua cadeira de rodas. Autora: Vivian Amorim dos Santos. Todos aplaudiram, alguns elogiaram e outro comentou. E ainda diz que não ficou boa a poesia. Em seguida uma garota cantou uma música de uma banda de axé, um garoto contou uma história engraçada e foram diversificando as brincadeiras. Virgínia, quanto mais o tempo passava, mais se impacientava porque seu namorado não dava sinal. Suelen, ao observar que já passava das 21 horas, sugeriu que fosse servido chá, mas antes pegou um embrulho de presente e, dirigindo-se à amiga, falou. Virgínia, quando eu estava me arrumando, contei para a tia Bebé que viria para cá. Aí ela quis que eu lhe trouxesse este presente. E mesmo. A tia Bebê, sempre tão atenciosa. É um daqueles livros que ela escreve. Eu falei que não precisava, mas ela insistiu. Pediu um papel de presente, dedicou o livro, embrulhou e aqui está. Ah! Que legal! Adoro escutar as histórias que ela conta. E, dirigindo-se aos outros, explicou. A tia Bebé é a tia da Suelen que mora com ela e que se diz escritora. O hobby dela é criar histórias. É um barato conversar com ela. Qual a idade dela, Suelen? 74 anos. Depois de pequena pausa, a jovem continuou. Sabe qual é a dela agora? Chamou um garoto que mora ao lado e pediu para ele digitar os livros manuscritos que ela guarda há algum tempo. Paga com o dinheiro da aposentadoria. Esse livro foi um deles. Prepararam e colocaram até a capa, como você pode ver. Acho que você vai perder o seu precioso tempo. Deve ser um amontoado de bobagens. A amiga abriu o pacote e leu o título. Esta é a minha história. Em seguida a dedicatória. Virgínia querida, que este livro venha ajudar a abrir a sua mente para entender a realidade da vida. Que Jesus abençoe e Maria Santíssima ilumine os seus pensamentos. Da tua tia do coração, Maria Isabel dos Santos de Andrade, em 21 de fevereiro de 2009. Ao terminar, comentou. Que carinhosa. Disse a jovem, amavelmente. Vou ler, sim. Diga pra ela que fiquei muito grata e que mando um beijão. Não me pergunte do que se trata e que história é essa, que não sei. Estava tão apressada que nem perguntei, concluiu Suelen. Se a história for interessante, como acho que é, eu lhe empresto. Vou ler com muito carinho. Vivian, tomando a palavra, perguntou, fazendo graça. Não seria melhor você ler com os olhos, Virgínia? Quem lê com carinho são os cegos quando passam as mãos em cima das letras do alfabeto Braille. Está bem, Vivian, vou seguir o seu conselho. Agora vamos nos servir. Cada um se serviu de acordo com seu gosto. Depois de muitas conversas, piadas e brincadeiras, chegou alguém e se dirigiu para o salão onde eles estavam. O rapaz se aproximou e perguntou. Quem é Virgínia Sátiro Limões? Ela sentiu o coração bater forte e respondeu. Sou eu, por quê? Uma carta de Davidson de Oliveira Cristalino. O moço estendeu-lhe o envelope e ela rapidamente o abriu, enquanto seu coração disparava e seus olhos corriam por sobre as palavras, que diziam. Virgínia, beijos. Sei que o que vou lhe falar vai parecer cafajestagem, mas não é. Juliana e eu descobrimos que nos amamos e resolvemos ficar juntos e depois nos casarmos. Viajamos e não sei quando volto. Desejo que você encontre alguém que a ame de verdade e sinta a mesma felicidade que hoje estou sentindo.
Eu estaria sendo cafajeste se insistisse nesse erro de ficarmos juntos. Juro que tentei, mas não consegui. O coração é quem determina, nesses casos. Desculpe-me por tudo e não tenha raiva de mim. Do seu não mais namorado e sim amigo, Davidson. Em 21 de fevereiro de 2009. A garota, ao terminar de ler a carta silenciosamente, estava trêmula e o sangue lhe fugiu das faces. Suelen, notando que a amiga não estava passando bem, falou, tentando contornar a situação. Amigos, Virginia não está passando bem e eu vou subir com ela. Alguns curiosos perguntaram o que estava acontecendo, mas a amiga mais íntima da moça disse que depois explicaria tudo. Em seguida, pediu a seu namorado que organizasse o encerramento da brincadeira. No apartamento, estranhando o fato de ver a filha e amigas Suelen voltando tão cedo, a mãe de Virginia perguntou, preocupada. Já subiram? O que foi que houve? Terminamos mais cedo, mentiu Suelen. Não, Suelen, pode dizer a verdade, corrigiu Virginia. Ou você não entendeu o que leu na carta do Davidson? Dirigindo-se, então, para a mãe, Virginia comunicou. Davidson me mandou uma carta terminando a nossa relação, mãe. Não é possível. Parecia tão apaixonado. As duas se dirigiram para o quarto e Suelen, preocupada, pediu. Virginia, prometa-me que não vai tentar nada contra a sua vida. Vida? Que vida? Você chama isso de vida? Acho que Deus se esqueceu de mim. Depois de pequena pausa, a jovem continuou. Nasci com esse defeito nas pernas que me faz sofrer muito, e, agora, o homem que eu amo me abandona grávida. Eu não garanto atender ao seu pedido, amiga. Pelo menos descansarei. Eu imagino. Você não acha que está sendo egoísta? Não pensa nos seus pais, no seu irmão, nos amigos e em mim? E quem pensa em mim? Virginia. Eu estou falando no sofrimento porque todos nós passaremos se você cometer essa loucura. Vocês se acostumam. Aí, meu Deus, falou a amiga, preocupada. Você está decidida mesmo? Levantou-se, foi até a janela do quarto e perguntou. Esta grade é fixa. Não se preocupe que não vou pular. Tenho pavor de altura. Foi por causa do meu medo que papai colocou grades nas janelas. Se eu for me suicidar, procurarei um modo bem suave. Qual? Existe um modo suave de se matar? O lado das alturas deve ser terrível. A pessoa ver o chão se aproximando sem terem que se segurar. Qualquer dorzinha de estômago não é coisa boa, imagine um veneno cortando tudo por dentro. Não quero nem comentar os outros tipos de mortes provocadas por quem se suicida que me sinto mal. Olhou para a amiga com os olhos cheios de lágrimas e pediu, piedosamente. Virginia, por favor, não faça isso. Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça e pensou. E é porque eu não contei tudo para ela. Tenho vergonha de dizer que me perturbo sexualmente ao ver mulheres negras. Um dia, quem sabe, eu falo. Mesmo porque, nem eu sei explicar o que realmente sinto. Suelen, preocupada, perguntou. Virginia, o que você tem? Está esquisita. Nada, estava só pensando. Então me prometa que vai ler o livro que a minha tia lhe deu. Não vai fazer essa desfeita com ela. Está bem. Antes de terminar a leitura nada farei. Assim fico mais tranquila. Em seguida perguntou. Você quer que eu durma aqui? Não, pode ir sossegada. Eu já prometi e sempre cumpro com as minhas promessas. Quero ficar sozinha para pensar um pouco. A garota saiu, encontrou o namorado e foram embora. Virginia caiu na cama de bruços, colocou as mãos na cabeça e chorou. Chorou muito. Depois que estava um pouco aliviada, virou-se e pegou o livro que a amiga havia trazido. Leu novamente o título Esta é a minha história, e, apertando o livro de encontro ao peito, pensou. Sua história será pior que a minha.
Em seguida abriu e começou a ler. Preâmbulo. Senhores leitores, a história que vou contar, para alguns vai parecer fantástica, fantasiosa, exagerada, de ficção, mentirosa, inventada, interessante e outros adjetivos mais. Para muitos será verdadeira. Meu intuito não é amedrontar ninguém e sim esclarecer. As coisas não acontecem ou deixam de acontecer pelo simples fato de que acreditamos ou não que elas aconteceram ou acontecerão. Elas simplesmente acontecem ou não acontecem, e nem sempre são do jeito que desejaríamos que fossem. Esta, como já citei no título deste livro, é a minha história. São coisas por que passei, coisas que senti, e não que ouvi dizer ou que li em algum livro. Vou usar pseudônimos tanto para mim como para os outros personagens, para não sermos identificados. Espero que aqueles que já tiveram ou que ainda têm algum pensamento em relação ao suicídio leiam o livro todo, não desistam no preâmbulo. Leiam até o fim e passem a conhecer muitas coisas que imaginavam não existir, e acreditar nelas. Leiam, mas leiam sabendo que estão conhecendo a pura realidade. Virginia parou a leitura, fechou o livro permanecendo com o dedo indicador direito dentro dele servindo de marcador da página e pensou. Essas palavras são da tia Bebé? Não se ajustam nada à sua simplicidade. Serão dela mesmo ou ela terá copiado de algum lugar? Depois eu pergunto para ela. Abriu novamente o livro, procurou o ponto em que havia interrompido a leitura, e continuou a ler. Eu era uma jovem de 21 anos de idade, nascida em 1922. Pertencia a uma família de nível médio da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Meu pai era sócio de uma empresa e minha mãe, do lar. Minha família era formada por meus pais, uma irmã chamada Valéria, que na época contava 20 anos de idade, e eu. Nós éramos muito unidas, verdadeiras amigas. Eu estava estudando no Rio de Janeiro quando começou a Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo meu pai me pediu para voltar até que as coisas se acalmassem. Vieram para Natal muitos militares americanos para lutar na guerra. Em Parnamirim, uma comunidade localizada a poucos quilômetros do centro de Natal, foi construída a Base Aérea Brasil-Estados Unidos, por causa da proximidade de nossa cidade com o continente europeu. Esses rapazes, quando retornavam dos campos de batalha da Europa e da África, permaneciam no período da quarentena, ou 40 dias de folga dos serviços, em Natal. Nesse período eles participavam de várias atividades recreativas, entre elas, diversões em 2 locais distintos. O Cabaré de Maria Boa, próximo à sede da Companhia de Força e Luz, frequentado apenas pelos oficiais e suboficiais, e, no bairro da Ribeira, na antiga Rua da Piedade, o Beco da Quarentena, frequentado pelos soldados. As mulheres que vinham para o Beco da Quarentena eram aquelas rejeitadas no Maria Boa. Além dessas diversões com mulheres de vida livre, os militares norte-americanos frequentavam os bailes que eram realizados no Aeroclube. Num desses bailes conheci um suboficial, o John. Depois de alguns encontros, passamos a namorar. Mesmo ele tendo ido à minha casa, falado com meu pai e pedido autorização para nosso namoro, o velho não cansava de me aconselhar que tivesse cuidado, que não me esquecesse de que ele era de outro país. Mas eu me apaixonara perdidamente e ele demonstrava também haver se apaixonado por mim. Minha irmã brincava comigo dizendo que talvez estivesse havendo um mal-entendido, porque ele não falava bem o português e eu pouco sabia de inglês. Depois de alguns meses de namoro, numa noite não resistimos e aconteceu. Praticamos sexo. Depois de 1 mês e poucos dias, constatei que estava grávida. Fiquei feliz e corri contar a ele. John demonstrou adorar a ideia de ser pai. Fizemos planos para o futuro e ele até pensou em vir morar no Brasil. Resolvemos guardar segredo da gravidez porque iríamos nos casar logo, antes que a barriga aparecesse. Num dia de domingo em que estávamos conversando na minha casa, ele me falou, ao se despedir,
que não viria nos 2 dias subsequentes porque estaria de serviço. 2 dias depois, na terça-feira, veio me visitar Carolina, uma garota muito amiga de outra moça chamada Itália, que havia se interessado por John. Ela nunca aceitara o fato de tê-lo perdido para mim. Então Carolina me disse que ficara sabendo por Itália que John voltara para os Estados Unidos. Eu não acreditei e procurei checar na base aérea Brasil-Estados Unidos, e lá me disseram que era verdade. Ele voltara juntamente com outros. Pensei estar sonhando, quis rir e chorar ao mesmo tempo. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer com aquela gravidez. Meu pai não aceitaria uma filha que ficasse mãe solteira, mesmo porque ele me avisara para ter cuidado. Eu não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Aquele rapaz tão sincero, tão apaixonado ter feito aquilo comigo e com seu filho. Ainda esperei alguns dias e nada. Não tinha jeito, tudo levava a crer que era verdade mesmo, pois já era quinta-feira e não chegava nenhuma notícia dele. Foi quando começaram a surgir pensamentos me dando ideias de me matar para resolver a situação. Outros diziam assim: Laura, a vida é boa, tudo vai passar. Deus não te desampara nunca. Comentei com minha irmã o que havia acontecido, mas não falei nada da gravidez. A ideia do suicídio crescia, a ideia de não fazer aquela loucura persistia, minha mente estava confusa. Mesmo eu querendo mudar o pensamento, ele sempre voltava. Decidi então que era o melhor a fazer, não havia outra saída. Como em Natal não existiam prédios altos, procurei minuciosamente algo elevado para me jogar e acabar com tudo. Não vou narrar de onde pulei porque, como já disse no início, não quero ser identificada. Só sei que eu encontrei um lugar cuja altura faria com que a queda fosse sinônimo de morte certa. Ao terminar de ler essa parte, Virginia, que começava a se interessar pela leitura, parou um pouco, trocou de roupas, vestiu uma camisola, escovou os dentes, acomodou-se na cama e recomeçou a ler. Posicionei-me e pulei. No mesmo instante me arrependi e procurei a todo custo me segurar em algo, mas foi em vão. O desespero era enorme e à medida que via o solo se aproximar, caí de pé. O impacto foi tão forte nas pernas que pareceu que elas penetraram nas laterais do meu tronco. As dores foram horrendas, eu cambaleei e caí. Nesse instante, Virginia teve um sobressalto como se tivesse sentido aquele impacto. Parou um pouco e pensou: que coisa estranha. É como se eu tivesse sentido a queda da moça. O que eu estou achando interessante também é a semelhança da história dela com a minha. E quando vou lendo é como se já soubesse o que ela vai dizer. Que danadinha, a tia é a bebê. Como é que ela inventa uma história tão interessante como essa? Pegou novamente o livro e continuou. A hemorragia não tardou, assim como não tardou a aparecer alguém para me socorrer. As dores aumentavam a ponto de eu não suportar. Pouco tempo depois de chegar ao hospital, fui perdendo as forças e, quando dei por mim, estava novamente no mesmo lugar de onde pulara. Não entendi o que estava acontecendo. Só sei que comecei a cair novamente, sentindo tudo aquilo outra vez. Ao chegar embaixo, depois do choque com o solo, começou tudo de novo e assim não sei por quanto tempo fiquei caindo. Houve um momento em que me vi na minha casa. Foi quando meus pais e minha irmã Valéria receberam a notícia. Talvez tenha sido o pior momento desse meu ato impensado. Minha mãe desmaiou, meu pai ficou sem ação, como se tivesse enlouquecido, e minha irmã correu para o quarto chorando e não querendo acreditar. Eu quis dizer a eles que, apesar da queda, eu estava ali, mas ninguém me escutava e parecia que também não me viam. Pensei na queda, voltei para o lugar de onde me atirara e novamente comecei a cair sem parar. Só experimentei uma trégua em relação às quedas quando senti que haviam me colocado numa mesa, parecida com mesa de cirurgia, e começado a cortar o meu corpo. As dores eram horrorosas. Não entendia nada do que estava acontecendo. Alguém falou em autópsia,
mas não me incomodei. Autópsia para quem morre eu estava viva. Talvez eles estivessem fazendo uma cirurgia para estancar uma hemorragia e a anestesia não fizera efeito. Ao terminar o procedimento, colocaram-me num caixão. Tinham envolvido meus ferimentos com ataduras e fechado minhas narinas com algodão, deixando-me sem poder respirar. Fiquei apavorada, queria dizer que estava viva, mas não conseguia me mexer. As dores continuavam muito fortes. Ao ver aquela tampa se aproximando, gritei que tinha claustrofobia, que entrava em pânico quando ficava em ambiente fechado e que estava sentindo um grande mal-estar. Não fui ouvida. Fecharam o caixão no hospital e, logo em seguida, percebi, pelo sacolejo, que estavam me transportando para algum lugar em um carro. Passado certo tempo, abriram o caixão e vi que estava na sala de estar da minha casa. Que sensação horrível aquela! Eu paralisada, exposta, sem poder me mexer, e as pessoas presentes me olhando. Uns com piedade, outros chorando. Escutei alguém dizendo que meu pai chorava como uma criança, minha mãe estava dopada e minha irmã não se conformava, chorando no quarto. A casa foi se enchendo de gente para me ver e eu presa, sem poder me mexer. Era como se o corpo estivesse congelado e duro. Eu falava e até gritava, mas ninguém escutava. Às vezes eu pensava que estava sonhando, mas as dores das pernas e do corpo me traziam a realidade. Fiquei várias horas naquela situação. Encheram-me de rosas. Entre os que entraram para me olhar, estava um jovem alto, loiro, com os olhos vermelhos de chorar. Ele se ajoelhou perto de onde eu estava aí, em prantos, começou a falar. Laura, Laura, por que você fez isso comigo? Era John, o meu amado. Ele voltará. Como ele soubera da minha queda. Ele precisava me tirar dali. Comecei a gritar seu nome, pedindo que ele trouxesse um médico que fizesse meu corpo voltar ao normal, pois eu estava paralisada. De nada adiantou. Ele parecia que não me escutava e continuava falando. Eu fui mandado ao meu país em missão especial e aproveitei para comunicar nosso casamento aos meus pais. Voltei tão feliz. Mas, quando cheguei a Natal ia procurá-la para contar as novidades e lhe entregar os presentes que trouxe, soube dessa tragédia. Oh, com acento circunflexo, minha Laura, o que vai ser de mim sem você e o seu amor? Então fora isso. Ele nunca me abandonara. Como eu fora burra tentando me matar. Ainda bem que não morrera, mas me quebrara toda. Talvez ficasse aleijada. E se eu perdesse o meu bebê e ficasse paraplégica, será que ele ainda iria me querer? A voz dele ecoou outra vez. Está chegando a hora da partida e eu não suportarei ver enterrarem o seu corpo. Até um dia, meu amor. Um dia, nos planos espirituais, nós nos reencontraremos. Ele saiu gritando com as mãos na cabeça. Fiquei apavorada ao escutar que ia me enterrar e comecei a pensar, arrependida. Meu Deus! O que eu fiz da minha vida? O quê? Por que não tive paciência de esperar mais um pouco? Por quê? Chorei bastante, arrependida de ter tentado contra a minha vida. Ali, presa ao corpo sem poder me mexer, e todos pensando que eu havia morrido. Já estavam até falando em me enterrar. Estava desesperada e ninguém me ouvia. Eu gritava de dor, de desespero, tentava espernear, mas era inútil. Continuava imóvel. As pessoas se afastaram para que umas senhoras se aproximassem e ficassem ao meu lado. Em seguida elas começaram a rezar e a encomendar o meu corpo. Eu pensava. Será possível que ninguém vê que estou viva? Fui sendo envolvida pelas palavras daquelas mulheres e pelos desejos sinceros de me ajudar, como se eu estivesse sendo magnetizada. Fui me sentindo melhor e parece que adormeci. Não sei por quanto tempo fiquei assim. Ao tomar consciência novamente da situação, escutei alguém falando. Chegou a hora. Tragam os pais dela e a irmã para se despedirem. Aquelas palavras foram um choque para mim. Fiquei apavorada,
Comecei a chorar, mas de nada adiantou. Minha mãe e meu pai ao meu lado estavam calados. Ela passou a mão na minha testa e falou, com os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, por quê? E se derramou num choro convulsivo. Meu pai começou a respirar forte, ficou vermelho e não aguentou. Disparou também num sentido choro. Minha irmã não quis vir. Escutei a voz dela dizendo que queria se lembrar de mim viva. E eu pensava: o que está acontecendo que ninguém percebe que estou viva? Que médico foi esse que me examinou e não notou que não morri? Voltei a gritar e de nada adiantou. Fecharam o caixão debaixo de muito choro e me levaram para algum lugar. Virginia, ao terminar o capítulo, colocou o livro na mesa de cabeceira, pensou um pouco sobre o que havia lido, depois sobre sua vida e o que havia acontecido, em seguida se deitou, apagou a luz e dormiu. Na manhã seguinte, quando tomava seu café, Virginia se assustou com um pensamento que lhe veio à mente que dizia: não vá me dizer que você está acreditando na história boba que essa velha Gaga inventou. Isso é conversa. Acaba logo com tudo, que você deixe de sofrer. Ela olhou em volta, achando aquilo muito esquisito. Nesse mesmo instante Suelen entrou e comentou com entusiasmo: parece que cheguei em boa hora. Cumprimentaram-se beijando-se e a amiga perguntou: como é que você está, Virginia? Dormiu bem? Dormi. Primeiro chorei um pouco, mas depois que comecei a ler o livro que a tia Bebê me deu, me interessei pela leitura. Fiquei até tarde lendo e depois dormi. Jura? Perguntou a visitante, admirada. Que bom. Se estiver lhe ajudando, eu fico feliz. Mas, me conta. É sobre o quê? Calma. Depois que terminar de ler eu lhe empresto. Já disse. Aí você vai ver que interessante. E, pensando um pouco, perguntou: você tem certeza de que foi mesmo a tia Bebê que escreveu aquele livro? Ela sempre fala que as histórias que escreve são criações suas. Suelen se lembrou da promessa que exigira que a amiga lhe fizesse e falou: não tenha pressa, pode ler bem à vontade. Virginia riu e respondeu: está com medo que eu me mate? Não vamos falar nesse assunto, que eu não gosto. A mãe de Virginia entrou trazendo mais uma amiga das garotas. Era Vivian que chegava. Bom dia, meninas. Ainda tem um cafezinho para mim? Vivian, que surpresa, respondeu Virginia, amavelmente. Junte-se a nós. Suelen, você já está aqui? Você vem todo dia? Se, num domingo, você faz isso, imagine nos outros dias. Eu vim por causa de ontem, para saber se a Virginia está bem. Eu também. Fiquei preocupada. Pois é, minhas caras. Respondeu carinhosamente Virginia. Fico feliz em saber que tenho amigas como vocês, que se preocupam comigo. Aparentemente estou bem, tentando sobreviver ao ocorrido. E o que foi que aconteceu? Eu posso saber ou é segredo? Perguntou Vivian. Claro que pode. Virginia contou tudo à amiga enquanto terminavam a refeição. Em seguida foram para o quarto e continuaram conversando. Vivian, perguntou Virginia, essa sua deficiência é de nascença como a minha ou é fruto de algum acidente? Segundo minha mãe, foi causada no parto. Erro médico? Interrogou Suelen. Não sei, talvez. Por que você me perguntou isso, Virginia? É que eu a admiro tanto, respondeu Virginia. Essa sua alegria, sempre está de bom humor, de bem com a vida. Você não sente nenhuma tristeza por ser assim? Não vou dizer, Virginia, que gosto de ser assim. Isso seria demagogia da minha parte. Claro que, se eu fosse como as outras pessoas, me sentiria bem melhor. Mas fazer o quê? Adianta eu ficar triste? Vai resolver, vou me curar. Eu adoro viver e nada vai me tirar esse prazer que tenho de saber que estou viva. Quando amanhece,
Eu vejo os raios do sol entrando pelas frestas da janela do meu quarto e sei que é o prenúncio de um novo dia. Você não sabe a satisfação que tenho. Pois eu me sinto triste por ser assim. E o seu caso é bem mais simples que o da Vivian, disse Suelen. O nosso nome, continuou a amiga da cadeira de rodas, começa com a sílaba da palavra vida. Então, que vivamos. Eu trabalho, estudo, me divirto. E no amor? Isso não atrapalha. A jovem ficou um pouco pensativa e respondeu. Ah, Virginia. Sei lá. Talvez, né? Um garoto querer namorar e casar com uma garota como eu, só se for por muito amor ou por interesse, não acha? Não, não acho. Você é bonita e sua presença é muito agradável, afirmou Virginia, com convicção. Você nunca gostou de alguém? Perguntou Suelen, meio sem jeito. Claro que gostei, né, Suelen? Gostei não. Gosto. As duas, a uma só voz, perguntaram. De quem? Não posso dizer. Esse é um segredo só meu. Mesmo porque, sei que é impossível. Ele não me quer, e por isso nunca vai saber. Como você sabe que ele não a quer? Perguntou Suelen. Nunca se insinuou. E eu só quero alguém ao meu lado se for por amor. Por piedade, não. Se alguém deixasse de ser feliz ao lado de quem realmente gostasse para ficar comigo só porque sou paraplégica, eu acharia isso uma enorme injustiça, tanto comigo quanto com ele. Voltaram a falar sobre o assunto do namoro de Virginia, e Suelen teve uma ideia. Eu vou ligar para a casa do Davidson para ver se falo com a mãe dele. Talvez ela tenha alguma notícia. Posso? A amiga concordou e ela falou. Vou ligar do meu celular. Pode ser que lá tenha identificador de chamadas. Suelen discou o número e... Está chamando. Alguém do outro lado da linha falou. Alô. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Davidson. Quem é? Suelen. Ah, Suelen, tudo bem? Aqui é Maria Alice, a mãe dele. Suelen, ele está viajando. Há 4 dias eu cheguei aqui em casa e Antonina, a jovem que trabalha conosco, disse que ele saiu acompanhado da Juliana, levando uma mala de viagens, e ela falou que eles iriam viajar. Não falaram para onde? Não. Eu achei estranho. Ele não me avisou, e até agora não voltou nem telefonou. Estou ficando preocupada. Fique calma, Dona Alice, os jovens são assim mesmo. Logo ele aparece. Se Deus quiser, minha filha. Tenha um bom dia, Dona Alice. Virginia, que ouvira tudo atentamente, falou, chateada e com os olhos cheios de lágrimas. É verdade mesmo. Está tão apaixonado que nem se lembra de avisar a mãe. Como pude ser tão ingênua e idiota? Por isso que eu prefiro, mesmo apaixonada, ficar na minha, sozinha. Você tem razão, Vivian, completou Virginia. Mas ele vai me pagar, se vai. Suelen, que ouvia calada, logo interferiu. Não vai fazer besteira, né, Virginia? Não sei se é besteira o que vou fazer. Conversaram ainda por alguns momentos e depois as garotas foram embora. Virginia entrou no quarto, sentou na cama e aquele pensamento invadiu o seu íntimo outra vez. Acaba com tudo logo, não perca tempo e coloque a culpa nele. Essa será sua vingança. Ele não terá paz sentindo remorso. Ela balançou a cabeça querendo afastar aqueles pensamentos, pegou o livro e pensou. Será que ele sentiria mesmo remorso? Eu conheço o caso em que a garota fez isso e o cara nem se incomodou. Casou com a outra e depois a abandonou por uma terceira. Se eu tiver que fazer, faço por mim e não pelos outros. Em seguida, abriu o livro, procurou a parte em que havia parado e recomeçou a leitura. A caminhada durou uns 30 minutos de carro. Eu não sabia ao certo para onde eles estavam me levando. Tinha esperanças de que tivessem me ouvido e voltado para o hospital, mas desconfiava que fosse coisa pior.
Ao retirarem novamente aquela tampa, que me deixava sufocada, percebi, sem querer acreditar, que se tratava de um cemitério. Não tinha mais força para gritar e dizer que estava viva. Que sensação horrível você saber que está viva e que vai ser enterrada. Depois que se despediram de mim pela última vez, colocaram novamente a tampa no caixão, enquanto eu ainda tentava me mexer gritando e chorando como uma louca. De nada adiantou e começaram a jogar terra. Aquele barulho me deixava ainda mais ensandecida. O ar começou a me faltar e fui sufocando e entrando em pânico. Aí, num esforço sobre-humano, consegui me sentir fora do buraco, mas vendo as pessoas me enterrarem junto com o caixão. Que estranho. Ninguém me viu, pois ninguém se assustou. Mas o meu desespero era tanto que eu não conseguia coordenar as ideias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Já era tardinha quando terminaram. As pessoas começaram a se retirar e eu dizia que não me deixassem ali, pois tinha medo de cemitério. Mas todos continuavam saindo. Tentei segui-los, mas algo me prendia àquela sepultura. Era como se existisse uma força, uma corda, algo que me segurasse ali. Eu não tinha mais o que chorar. Sentei-me lá mesmo em cima do monte de areia que os coveiros haviam feito. Antes que eu pensasse algo, ouvi enormes gargalhadas e vi vultos estranhos. Ha 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 ha. Você agora é uma das nossas. Procurei, assustada, descobri de onde vinham aquelas vozes. Você morreu, minha cara. Não percebeu ainda? Ou você acha que escapou daquela queda? Mas eu estou falando, ouvindo e com o meu corpo todo quebrado. Estou viva. Que viva, que nada. Esse aí não é aquele seu corpo. É o corpo do espírito. O seu está aí embaixo, enterrado. Não suportando o pavor, voltei para dentro do caixão e fiquei ali tremendo toda, enquanto pensava. O que será que esses seres querem comigo? Será que eles têm razão? Será que morri? Eles disseram que não escapei da queda. Ao me lembrar da queda, como num passe de mágica, passei a me sentir caindo novamente. As mesmas sensações. O impacto, as dores. Não sei por quanto tempo permaneci naquela situação. Em dado momento, voltei novamente àquele ambiente fechado do caixão. E agora havia algo ainda mais estranho, um cheiro que parecia de alguma coisa estragada. Senti que algo fazia com que todo o meu corpo remexesse. O que seria aquilo? Quando entendi, fiquei ainda mais apavorada. Era o meu corpo que estava em processo de decomposição, por isso o mau cheiro. Os bichos estavam me comendo. Uma sensação horrorosa, pavorosa, indescritível tomou conta de mim. E eu pensava: será que esse tormento não acaba nunca? Cada vez aumenta mais. Depois de refletir muito, cheguei à conclusão. Não tenho mais como me enganar, eu realmente morri. Assisti a toda a decomposição do meu corpo, intercalando com as sensações da queda, sem poder fazer nada, pois estava presa ao cadáver. Não sei precisar o tempo, mas acredito que se passaram vários anos, até que escutei alguém chamando pelo meu nome. Laura, vamos. Viemos buscá-la. Virginia, ao terminar essa parte, colocou o livro sobre as pernas, espreguiçou-se e pensou. Que coisa! Isso tudo por causa de um suicídio. Coitada da Laura. Pensou em resolver um problema e arranjou outros muito piores. Pegou novamente o livro e continuou a ler. Eu subi e estava muito abatida. Havia outras pessoas comandadas por aqueles seres esquisitos. Eles disseram que eu precisava ir para uma nova morada. Do jeito que eu estava, ao ouvir que sairia dali e teria uma morada, não questionei, apenas perguntei. Que lugar é esse? Fica longe? É um vale, respondeu o chefe da equipe. Entramos num transporte ao qual nem prestei muita atenção e seguimos. O percurso não foi muito longo. Só achei muito estranho quando começamos a descer. Entramos num labirinto,
como se estivéssemos indo para mais cavernas. O ar foi ficando pesado, e o ambiente escuro como se fosse chover. Comecei a escutar gemidos pavorosos. O transporte parou e me disseram: pronto. É aqui que vocês vão ficar e morar por um determinado tempo. Eu pensei. Estava muito bom para ser verdade. Que lugar horrível, imundo, pegajoso. Aonde vim morar? Só vejo cavernas escuras. E esses coitados vivem dentro da lama. Parecem porcos. Aqueles outros são como alienados, andando de um lado para outro. O interessante era que as mentes de cada um reproduziam o momento, os sintomas e as consequências dos próprios suicídios. Havia uns tentando se salvar das águas nas quais haviam se jogado, outros sentindo as dores do veneno que haviam tomado cortando suas vísceras e vomitando sangue. Havia ainda os que sentiam os efeitos da queda, como eu. Havia também alguns com os ouvidos sangrando devido à penetração de projéteis disparados por eles mesmos com armas de fogo, outros com pulsos cortados, e ainda alguns sentindo as rodas de carros ou de trens, sob os quais haviam se jogado, para morrer. Havia também os que corriam e gritavam sentindo as dores do fogo queimando suas carnes, fogo este que fora ateado propositalmente por eles, e ainda os pendurados sentindo a asfixia do enforcamento. Isso sem contar com o incômodo dos germes devorando os corpos. Para saciarmos a fome, nós nos alimentávamos de insetos imundos, e nossa sede era saciada com água suja dos pântanos. Pois é. Foi num lugar assim que fui morar. Tudo milhares de vezes pior do que perder um namorado, ser mãe solteira e enfrentar um pai severo. Ah, se eu tivesse sabido daquelas coisas antes e pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Como gostaria que aquilo tudo tivesse sido um pesadelo e eu tivesse acordado. Mas não, foi tudo verdade. Virginia interrompeu momentaneamente a leitura, fechou os olhos e pensou. Que coisa! O que eu ia fazer? Ainda bem que Suelen me trouxe este livro. Ela disse que não sabe a que se refere a história. Será que não sabe mesmo? Se for verdade, é muita coincidência. Mas será que existem mesmo essas coincidências? Aquele pensamento veio outra vez ao seu íntimo. É tudo mentira desse livro. E é a coincidência, sim. Se você morrer, para de sofrer. Virginia, irritada consigo mesma, pois achava que o pensamento fosse seu, respondeu. A história é verdadeira, eu sinto isso. E, se é coincidência ou não, depois saberei. E retomou a leitura. Por muito tempo, que para mim pareceu uma eternidade, morei naquele lugar úmido, lamacento e de ar sufocante. Depois vim a saber que passei lá há quase 40 anos. Alguns habitantes daquele local ficavam imersos na lama, outros metidos em cavernas e outros, ainda, perambulando. Eu fiquei escondida numa das cavernas. Quando saía, muitas vezes me perdia, e, ao procurar outros esconderijos, sofria muito com as dores e os sangramentos. Que coisa nojenta aquelas larvas gosmentas parecidas com lesmas andando sobre os nossos corpos. Ficava apavorado e tentava correr, mas, muitas vezes, não conseguia me afastar de onde estava, como nos piores pesadelos. Alguns seres, revoltados, nos pegavam e nos jogavam na lama, de onde tínhamos muita dificuldade para sair. Às vezes me sentia melhor, me acalmava. Era como se alguém estivesse se lembrando de mim, orando pelo meu bem-estar. Foi num desses momentos que me lembrei de pedir ajuda a Deus, pois já não aguentava mais tanto sofrimento. Estava para me entregar e me isolar numa daquelas cavernas e deixar o tempo passar sem nenhuma esperança. E a ajuda veio. Entrou na caverna onde eu estava um ser iluminado e falou, com voz doce. Laura, vem. Chegou o tempo de começar a sua recuperação. Quem é o Senhor? Um anjo. Os anjos entram no inferno. Sou um dos responsáveis pelos resgates dos irmãos que já se encontram prontos para o tratamento nos hospitais das colônias.
Se assim, estou pronta. Não aguento mais ficar neste lugar. O ser iluminado pegou amavelmente na minha mão e saímos da caverna. Outros já estavam também acompanhados de seus protetores. O transporte, de portas abertas, nos esperava. Nós entramos, nos acomodamos e fomos embora sem levar saudades. Todos os resgatados estavam em êxtase, sem acreditar que iria morar no outro lugar. No íntimo, nós sentíamos que as coisas começariam a melhorar. Alguns adormeceram de tão cansados. Depois de certo tempo, houve uma parada e nos foi solicitado que o descêssemos. Fomos levados para um grande hospital. Virginia parou um pouco antes de começar a ler a nova parte, e comentou em pensamento. Já não era sem tempo. Depois de meditar um pouco, continuou. O que acho interessante é a identificação que sinto entre a história de Laura e a minha. Às vezes é como se fosse a minha própria história. Quando ia recomeçar a ler, escutou uma batida na porta e falou. Entre, está aberta. Segundos depois, ao ver quem era, ironizou. Ora, quem eu vejo? Se não é o meu irmão Caelton, em pleno domingo pela manhã, em casa, batendo na porta do meu quarto. O rapaz entrou, fechou a porta e ela continuou. Como você cresceu, meu irmão? Está diferente. Vai zoar muito da minha cara. É que, mesmo a gente morando juntos, quase não nos vemos. Ou você está no colégio, ou está jogando bola, ou ainda está na piscina lá embaixo, isso quando não está namorando. Ele permaneceu calado e ela perguntou. O que você quer? Pequena pausa. Já sei. Veio me pedir algum emprestado até receber a mesada, acertei. Passe-me a minha bolsa e diga quanto. Continuou Virginia. Não é isso. Quero só conversar. Conversar? Você. É que a chapa esquentou. E você se queimou, falou a jovem rindo. Se fosse com você, eu queria ver se ia ficar rindo assim. Ah. Desculpa, meu irmão. Parece que o negócio é sério mesmo. A Railda está grávida. Também? O jovem, sem entender, perguntou. Também por quê? Eu falei também? Falou. É porque é só o que se vê por aí, jovens grávidas. E, em seguida, perguntou. O que vocês foram fazer, Kaká? Ainda faltam 2 meses para você completar 16 anos. E para ela faltam 4. Pois é, 2 garotos de apenas 15 anos colocarem um filho no mundo. Como foi que aconteceu isso? Ah, Vivi. Você não vai querer que eu lhe conte os detalhes, né? Claro que não. O que eu estou falando é como vocês deixaram isso acontecer. Foi rolando e rolou. Pelo visto rolou mesmo. Virginia parou um pouco e pensou. Não posso nem criticar porque fiz a mesma coisa. Em seguida continuou. Tantos meios de evitar filhos. Você não tem medo da AIDS? O que é isso? A menina é virgem. E, depois de pensar um pouco, corrigiu. Não, era. E você? Também era. E agora, o que vocês vão fazer? Vão se casar? Se nem emprego você tem. Casar? Não. Sou muito jovem ainda. Pois é. Deveria ter pensado nisso antes, Kaká. Pretende abandonar o seu filho e a garota que confiou em você? Não. A gente continua como tá, namorando. Ela lá na casa dela e eu aqui, na minha. O problema é o pai dela. É major do exército e muito bravo. Ah. Que bonitinho. Você quer continuar tendo uma mulher? Fez um filho e os outros que arquem com a responsabilidade de criar o seu filho e de manter a sua mulher. Assim é muito bom. E o que você quer que eu faça? Que eu me case com ela sem ter emprego nem onde morar. O que ela diz disso? Já falou para os pais? Falou nada. Está morrendo de medo. Ela quer ficar comigo. Eu gosto muito dela,
Mas não queria casar agora, ficar preso. Se o meu namoro com o Davidson tivesse dado certo, quando eu me casasse com ele, você ficaria usando este meu quarto, que é bem melhor que o seu, e vocês fariam companhia pro papai e pra mamãe. Acabou o seu namoro? Perguntou o moço, admirado. Ontem à noite ele mandou uma carta acabando tudo. Viajou com outra. Que sacana. Deixa pra lá. E, mudando de assunto, falou. Como é que está a Railda? Vive calada pensando no que vai fazer. Morre de medo de o pai descobrir. Não tem perigo de ela fazer alguma besteira? Sei lá. Uma vez ela falou que sentia vontade de morrer. Para falar a verdade, eu tenho medo que ela tente se matar se eu disser que não quero me casar com ela ou se o pai dela ficar muito bravo e agressivo. Vamos fazer o seguinte. Antes de vocês contarem para alguém, venham hoje à noite conversar comigo. Eu vou tentar conversar com ela sobre o suicídio. Você vai dar a ideia para ela se matar? O que é isso, menino? Pelo contrário. Eu vou sondar para saber das intenções dela e, se for o caso, fazê-la mudar de pensamento. Nesse instante a mãe dela os chamou para o almoço. À tarde, Virginia foi para a varanda do apartamento e continuou com a leitura. Entramos naquele magnífico hospital e fomos caminhando por grandes corredores até chegarmos aos nossos aposentos. Era como as enfermarias dos hospitais que eu conhecia. Ficamos em 4 no quarto. Havia a ala dos homens, à direita de quem entrava e caminhava pela circulação, e a das mulheres, à esquerda. Fomos direto nos assearmos nos banheiros, tomando banho e colocando roupas limpas. Antes de nos vestirmos, foi direcionada aos nossos corpos uma espécie de jato de ar quente, vindo de uma máquina, diante da qual nós passávamos para nos limpar das impurezas impregnadas em nós. Em seguida, mexeram nos botões e a máquina passou a sugar, como se uma força magnética estivesse puxando algo da gente. Terminada essa parte, foram colocadas ataduras nos meus ferimentos das pernas, ainda causados pela queda, para estancar o sangramento, e simultaneamente tratados os ferimentos das outras 3 mulheres que estavam comigo. Em seguida nos vestimos e fomos para as nossas camas aguardar que nos alimentássemos. Foi colocado um tampão no ouvido da garota que ficou ao meu lado, para que cessasse a hemorragia. Dias depois ela me contou que morrera vítima de um tiro no ouvido, disparado por ela mesma. A que estava ao lado oposto do meu foi dado um remédio de cor branca e passado um aparelho sobre sua barriga para diminuir as crises de vômito. Ela tirara a própria vida ingerindo veneno. A que estava ao lado dela parecia ter mais idade. Estava constantemente sufocada, e se levantava da cama a todo momento como se estivesse procurando ar para respirar. Foi preciso que a entubassem para que ela pudesse respirar normalmente. Ela se matara por enforcamento. Depois das refeições, deitamos para descansar e dormir. E nos foi avisado de que na manhã seguinte começariam os tratamentos propriamente ditos. Virginia parou um pouco e ficou meditando no que estava lendo. Como a tia Bebé conseguiu escrever um negócio desses? Naquela simplicidade, de onde conseguiu esses conhecimentos? Mesmo que ela tenha inventado, precisaria ter uma mente privilegiada para criar tudo isso. Será que ela leu em algum livro? Quando eu terminar de ler, vou ter uma conversa com ela. Pegou novamente o livro e continuou a lê-lo. Pela manhã, depois do desejum, fomos levadas cada uma para um ambiente específico. Colocaram-me numa cama e um senhor, que imaginei ser médico, começou a passar as mãos por cima do meu corpo, transmitindo uma energia muito forte, que começou a aliviar as dores que eu sentia. Em seguida, fui encaminhada para outra sala, onde havia um homem já idoso, de semblante bem agradável, que atendia pelo nome de Celestino e que começou a conversar comigo. Pediu que eu lhe contasse toda a minha vida, desde antes de morrer, e ficou calado escutando. Imaginei, então, que ele fosse uma espécie de psicólogo. Contei-lhe tudo o que fui lembrando,
até aquele momento presente. Em seguida, o Senhor solicitou que eu me concentrasse no que ele iria falar. Começou a fazer uma bonita prece dirigida a Jesus, suplicando sua ajuda. Depois, através de indução magnética exercida por sua voz nas coisas que dizia, foi tentando tirar da minha mente os efeitos da queda, estancando os sangramentos. Nesse primeiro dia a melhora foi imperceptível, pois aquilo estava impregnado na minha mente havia anos. Ele me explicou que aquelas dores estavam na minha imaginação, pois eu não tinha mais o corpo de carne. Foi somente nesse momento que parei para observar meu corpo. Lembrava-me de quando ele fora decomposto pelos vermes, porém eu nunca deixara de ter um corpo e jamais parara para pensar que não era o corpo que o fizera pular e se esborrachar no chão. Realmente esse corpo era diferente, mas na forma era igualzinha ao outro.